A Secretária de Borges. Conto de Lúcia Bittencourt, terceira parte. Esse conto dá título ao livro vencedor do Prêmio Sesc de Literatura de 2005. Tentei um subterfúgio. Consegui um outro escriba, um discípulo que me admirava e que sempre se propunha a ler textos recém-publicados e a reler livros já muito amados. Os ditados ocorriam sem novidades, mas eram extremamente cansativos. Se eu mencionava uma das obras de minha biblioteca imaginária, tinha que lhe explicar que as páginas citadas já existiam nos volumes de meu próprio universo. Quando falava o nome de um detetive maldito ou de um chefe de clã perseguido por sua sorte, precisava soletrar seus nomes, explicar a geografia de seus locais de nascimento, dar-lhes a genealogia exigida pela sofreguidão inquisitiva do escriba. E nada mudava, não havia mais surpresas inesperadas. Se minhas palavras acaso se apresentavam de maneira opaca e sem vida, ninguém ousava poli-las e reagrupá-las. Se minhas ideias se embotavam e aparentavam desgaste, não havia quem as espanejasse e arejasse. Precisava admitir que sentia a falta dela, de seu silencioso labor, da teia em que ela me enredava e que, depois da estranheza inicial, passou a me estimular. Chamei-a outra vez, e a secretária compareceu dócil. Ditei uma página e ela a releu serena. Escutei-a tenso, aguardando as armadilhas que eu aprendera a valorizar. Mas não havia mudanças notáveis. Na verdade, nenhuma modificação fora feita. Tentei compor frases desconexas, duras e sem ritmo, para forçá-la a reagir, mas nenhuma mudança, nenhuma correção se seguiu. Estremeci, fiquei desnorteado, não sabia o que fazer. Nosso jogo tinha sido sempre silencioso, tácito, em nenhum momento havíamos admitido que jogávamos. Resolvi aguardar, tão paciente como ela, esperando que nos próximos dias ela voltasse a colaborar em minhas composições. A secretária, no entanto, permaneceu impassível. Todos os dias eu aguardava, expectante, a leitura que ela faria do meu trabalho da véspera, aguardando suas judiciosas intromissões. O que eu ouvia, no entanto, era apenas o mesmo texto que pronunciara e que me parecia cada vez mais anêmico, cada dia mais confuso e, por que não dizer, senil. Desandei a fazer correções. Nada me satisfazia e minhas histórias se ressentiam com tantas rasuras e emendas. Não tive coragem de interpelá-la, porém. Mantive-me silencioso e fui-me acabrunhando, ditando cada dia menos. Sabia que dessa maneira nunca conseguiria terminar o novo livro, mas nem o temor de encontrar-me com meu editor me motivava a compor novas histórias. Percebi agora que ela me era necessária, que suas mudanças me haviam viciado e que só desejava compor textos para vê-los mexidos, reordenados, dialogicamente trabalhados em labirintos cada vez mais complexos. Essa situação já perdurava por alguns meses, quando recebi a visita do escriba que havia abandonado. Admirador exaltado, ele elogiava meu novo livro, tecia loas e fazia comentários quase ininteligíveis. Mas eu não sabia de nenhum livro novo e tinha plena consciência de que minhas histórias estavam todas esfiapadas, esgarçadas, sem estrutura. Sabia que nenhum editor publicaria textos como aqueles, nem mesmo com a minha assinatura. Pensei que, desanimado com a demora de novas histórias, meu editor tivesse lançado uma reedição de obras antigas e já esgotadas. Mas o escriba contestou-me e ainda me garantiu que essas histórias eram o que de melhor eu já havia publicado. Exagerava, dizendo que nem Dédalo saberia compor labirintos mais sofisticados que os meus. Pedi-lhe, então,
que me desse um exemplo do que tanto lhe agradava, e ele leu-me um trecho de um conto. Senti-me transfigurado. Um misto de prazer e terror me invadiu. O conto era meu, mas eu nunca o havia escrito. Reconheci a minha ideia. Um grão de ideia que havia lançado para minha secretária, mas aquele grão se transformara numa semente que brotara viçosa e se desenvolvera numa árvore frondosa e que eu desconhecia inteiramente, embora a soubesse parte de mim mesmo. A meu pedido, o escriba continuou a leitura e acabou por ler todo um livro de minha autoria, mas que eu sabia que jamais frutificaria através de mim. As histórias eram minhas, embora eu nunca as houvesse enunciado. O estilo era tão próximo do meu que eu mesmo tinha dificuldade em apontar as diferenças. Somente uma espécie de luminosidade, de brilho que cada palavra parecia desprender, formava uma reverberação que sabia meus textos jamais tiveram. Ela havia me usurpado totalmente, prescindira de mim e me negara até mesmo o jogo inicial da composição enxadrística. Não posso, nem quero desmascará-la, pois com isso destruiria a mim mesmo. Além do mais, reconheço os textos como meus, e esses novos contos se casam e ampliam minhas obras do passado. Eles dão uma nova dimensão, novos significados. Sem minha produção atual, meus contos do passado quedariam truncados, inexplicados e inexplicáveis. Tornei-me o autor mais festejado de meu país. Sou um sucesso em vida e serei um clássico após a minha morte. Ela, no entanto, não passa de um fantasma. Depende de mim para ter seus textos publicados, e ninguém acreditaria se um dia ela revelasse ser a verdadeira autora de meus livros. Sou Borges, o grande Borges, amado e reconhecido, admirado. Ela é uma secretária sem nome e sem presença, envolta num silêncio cada vez mais viscoso, que morrerá no mesmo instante em que eu fechar meus olhos para sempre. Cego e calado, sou eu quem resplandece inteiramente e a observo consumir-se em minhas glórias. Após minha morte, ela não mais poderá usurpar minha voz sob pena de revelar-se uma imitadora sem valor. Para conservar a obra que criou, precisará calar-se, e para que ela desapareça para sempre, calo-me também, e hei de deixá-la emparedada para sempre no melhor labirinto que jamais se construirá, o do silêncio indiferente do outro.